Olá, acadêmicos, como é que estão vocês? Tudo bem? Então, este vídeo que eu estou fazendo é para comentar uma sugestão de solução da modelagem por teoria de controle do braço robótico, que é um exercício que propomos em aulas anteriores. Então, aqui está o enunciado no material que foi disponibilizado anteriormente, explicando qual é a situação. Aqui nós temos o braço robótico, que compõe-se de duas massas interligadas por duas molas e dois amortecedores. As posições das massas e da fixação num sistema de coordenadas, né? Positivo para a direita, U, X e Y, então são as posições. O diagrama de corpo livre da massa da esquerda é esse primeiro aqui, em que estão representadas as forças envolvidas. O diagrama de corpo livre da massa da direita é esse daqui que eu estou indicando, que também tem as forças indicadas. E o livro-texto já nos ajudou, deixando as duas equações iniciais de modelagem física e matemática, né? Essa primeira equação maior é da massa da esquerda e essa segunda equação é da massa da direita. Muito bem. Para solucionar, então, porque na verdade ele quer a função de transferência que relaciona uma entrada U, ou seja, uma movimentação desta cota U, e a resposta de saída Y, nesta situação de ligação por molas e amortecedores. Então, o objetivo do exercício é qual é a função de transferência de entrada U e saída Y. Essas são as alternativas que o livro-texto nos colocou, A, B, C, D e E. Então, vamos aos cálculos. Muito bem. Primeiramente, eu estou chamando essa equação maior de 1 e essa equação menor de 2. O que eu queria partilhar com vocês é que tem várias formas de resolver essas duas equações. É um sistema de equações que poderia ser resolvido por adição, por subtração, membro a membro, né? Razão, mas após algumas tentativas, o método que eu achei mais direto, mais curto, foi o método da substituição, aquele velho conhecido de sistemas lineares. Mas nada impede que, se você chegar na mesma resposta, ou por adição, ou por subtração, ou por razão, não há problema nenhum. Chegando na mesma resposta, os recursos matemáticos permitem diversos caminhos. Então, o primeiro passo é desenvolver as duas equações para que no final façamos a substituição de uma em outra. Então, eu vou começar falando aqui da equação 2, a menor, né, que é a da massa da direita, lá do diagrama de corpo livre. E nós iniciamos aqui colocando a equação, derrubando os parênteses, né? Note que quando temos uma derivada eu coloco um apóstrofo, né? Em seguida, aplicamos Laplace, sabemos em ambos os lados, né? Sabemos que ele é distributivo, que ele deixa as constantes para fora, né? Então aqui
O Y minúsculo ficou o Y maiúsculo, o X minúsculo ficou o X maiúsculo, e assim por diante. Aqui, quando temos a primeira derivada, pegando o lembrete do formulário de Laplace, né? Laplace de uma primeira derivada é a função laplaciada vezes S. Nós estamos desconsiderando as posições iniciais, ou seja, como se estivesse iniciando no ponto zero, né? Tanto o U, quanto o X, quanto o Y iniciando no zero. Então, tudo que é zero aqui, a gente está desconsiderando. Então, B, derivada primeira de Y, fica B, Y laplaciado S, conforme o nosso formulário aqui. E assim também para o Bx. E aqui nós temos massa vezes a segunda derivada do Y, pelo formulário, a segunda derivada de uma função, quando aplica Laplace, fica Laplace da função vezes S quadrado. Está aqui. My segunda derivada, MYS quadrado. Após aplicar Laplace em ambos os lados, nós vamos vendo as similaridades, né? Então, por exemplo, nós vemos aqui que tem x em diversos termos. E também tem y em diversos termos. Então, inicialmente, todos os que tinham x, que são dois termos, eu coloquei na esquerda. E todos os que tinham y, que são três termos, eu coloquei na direita. E aí coloquei em evidência, né? X, x, x evidência. Y, 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 y evidência. Muito bem. Chegando nesse ponto, temos que isolar o x, por exemplo, para substituir na outra equação. Então, aqui estou virando aqui o slide, né? Para continuar no slide seguinte. Então, esta mesma linha estou copiando para a próxima slide. Então, continuando aqui na equação 2, ó, a mesma linha repetida, e isolando x, eu passo esse termo dividindo. Ó, ele está aqui. Ó. O BSK multiplicando, agora está dividindo. Então, agora eu vou dar uma paradinha aqui. Ó. Nós paramos aqui, x é igual a y, ms quadrado mais bs mais k, entre parênteses, sobre bsk. bs mais k. Damos uma paradinha aqui para voltarmos no desenvolvimento da equação 1. Então, voltando aqui no slide anterior, no início, em que temos que desenvolver a equação 1, segue o mesmo método da equação 2, ou seja, começamos derrubando os parênteses, em seguida temos que aplicar Laplace em ambos os lados, as constantes, né? O número 2, o K, o B, tudo isso é valor constante, sai para fora do Laplace. Então, x minúsculo, x maiúsculo, x primeira derivada, xs, e assim vai, né? Aplicando Laplace, nós temos aqui no final mx segunda derivada, o m não afeta, é constante, x segunda derivada, x s quadrado, conforme o formulário de Laplace. Está aqui. Aqui também nós vamos tentando observar similaridades, né? Então, todos os que tinham x, eu já fui agrupando no lado esquerdo. Notem que sempre existe esse cuidado, né? Os similares vão ficando próximos para que possamos enxergar a possibilidade de pôr em evidência. Geralmente cai neste processo, nos cálculos de teoria de controle. Aqui quem tinha y, também já fui colocando próximo na direita, ó, y, y, e quem tinha u, também fui colocando próximo aqui na direita. E então, como tem o x, 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 x em evidência. Como tem y, y, y em evidência. Como tem u, u em evidência. Veja que já vai começando a melhorar a visualização
da quantidade de variáveis espalhadas e diferenciadas, né? Então, nessa última linha aqui, a gente já tem uma visualização bem melhor do que logo na primeira, quando havíamos recém-derrubado os parênteses. Agora, vou passar para o próximo slide. Vou copiar esta linha aqui, da equação 1, passando para o próximo slide. Então, aqui está o próximo slide, em que eu copiei aquela mesma última linha, né? E como eu, lá na equação 2, eu já estava com o x isolado, este valor y, ms² mais bs mais k sobre bs mais k, vale x. Então, onde tiver x lá na primeira, eu posso pôr esse valor. E eu indiquei aqui, ó, em vermelho. Onde pode ver que só nesse lugar tem x, porque eu já tomei o cuidado de, nas linhas anteriores, deixar tudo junto, todos juntos os termos que tinham x. Então, em nenhum mais outro lugar tem o termo x, laplaciado, maiúsculo. Então, só nesse ponto que eu preciso pôr aquele valor isolado na equação 2. Está aqui, ó, em vermelho também destacado. X, x. Muito bem. Agora que nós já temos a substituição da segunda na primeira, nós precisamos ir trabalhando para chegar naquele modelo padrão de função de transferência em que é o input embaixo e o output em cima. A entrada é a cota U, a saída é a cota Y. Então, para isso, nós temos que tudo que for U, já ir colocando para o lado direito da equação. Aí, inclusive, já está, né? E tudo que for Y, colocando do lado esquerdo, para já ir configurando nesse formato Y sobre U, que é o que se deseja. Então, esse BS mais K, que está dividindo todo o primeiro membro, ele passa multiplicando todo o segundo membro. Por isso que ficou ao quadrado. Ó. Já tinha BSK vezes o BSK que passa multiplicando, fica quadrado. Aqui também, já tinha BSK vezes o BSK que passa multiplicando, fica quadrado. Porque o BSK que divide todo o primeiro membro, ele passou multiplicando todo o segundo membro. Então, está aqui. Agora, nós estamos fazendo o trabalho de colocar Y, todos os Y para a esquerda. Aqui já tinha um termo grande, Y multiplicando tudo isso daqui, né, que é fruto da substituição anterior, da segunda na primeira. E aí passamos aquele Y BS mais K para o primeiro membro, trocando o sinal, ficou negativo aqui. Igual a U BS mais K ao quadrado. Muito bem. Se eu tenho Y nesse termo grande e Y nesse termo pequeno, Y em evidência. Ó, de novo, né? De novo esse trabalho de colocar letras comuns em evidência. Então, ficou Y multiplicando todo esse termo menos esse termo menor. Igual a U BS mais K ao quadrado. E agora vem o final, né? Que passa dividindo, então, o U da direita passa dividindo na esquerda, e todo esse termo que está aqui entre colchete, ó, que está entre colchete, né? Tudo isso aqui está sendo multiplicado por y. Então, tudo isso daqui eu posso passar para o outro lado, para a direita, dividindo. Está aqui embaixo. Ó. Todo esse termo aqui, ele passou dividindo. Então, agora, a função de transferência teórica do braço robótico ficou y sobre u, em que o input é o u e o output é o y, é igual. No numerador, bs mais k ao quadrado. No denominador, ms² mais bs mais k, que multiplica ms² mais 2bs mais 2k, menos
BS mais K, tudo ao quadrado. Então, notem que a resposta que nós estamos encontrando, ela confere com, vamos ver aqui, a letra B, a alternativa B de bola, do enunciado do nosso livro-texto, a letra B. Então, pudemos ver aqui que existem vários caminhos matemáticos, esse é somente um deles, né? Se você utilizou outro, não há problema, o importante é que chegue no mesmo resultado. E se colocarmos em algum software, como o Maxima, como o MATLAB, como alguns outros também, o Octave, ele desenvolve todos esses cálculos, mas nós estamos aqui procurando entender a linha de raciocínio da teoria de controle, né? Não somente ser um usuário de software. Pessoal, qualquer dúvida sobre esse desenvolvimento, podem escrever lá no fórum, que eu respondo. Se for necessário, com mais alguma explicação em vídeo, faremos com certeza. Muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima. Abraço a todos.